Graça e paz, irmãos. Vamos começar uma live. Nós estamos estudando, a carta de Filipenses e hoje eu propus no meu coração de fazer um estudo mais voltado devocionalmente para os irmãos. Digo que foi o coração pastoral mais do que falou mais alto do que propriamente dito o estudo em si, diante das circunstâncias que estamos vivendo do nosso país e diante das dificuldades, que temos enfrentado. Vamos iniciar orando a Deus, pedindo a presença de Deus. Senhor nosso Deus, nós queremos te dar graças por tudo que tens feito em nossas vidas. Nos ajude estudando a tua palavra, para que venha trazer conforto diante do teu povo que sofre e que estamos diante de uma realidade tão difícil para nós, uma realidade de tempos sombrios e sem esperança. Que nós possamos trazer paz para não andarmos ansiosos por coisa alguma. Em nome de Jesus nós lhe pedimos. Amém. Irmãos, como disse, graça e paz a todos os irmãos. Nós vamos iniciar a carta de Filipenses. Da última vez que eu estive aqui, nós tivemos que tratar de questões teológicas muito, vamos dizer assim, bem ampla, né? E agora eu vou procurar agora ser mais de uma ala, procurar ser mais um devocional. E é o capítulo 4. Embora nós temos aqui alguma riqueza no texto muito grande, e diante das circunstâncias que nós estamos vendo nos dias de hoje, eu propus no meu coração de fazer uma devocional desse estudo bíblico. Eu vou ler do capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 7. E após isso eu vou ler na leitura tradicional e vou mostrar algumas curiosidades interessantes do texto, né? Portanto, meus irmãos, amados e muito saudoso, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firme no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pense concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilie, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansioso de coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e a vossa mente em Cristo Jesus. Amados irmãos, como eu disse, diante das circunstâncias do que aconteceu, no meu coração veio esse desejo de fazer uma devocional mesmo para os irmãos. E, e aí foi interessante, porque nós estamos vendo umas dificuldades que está acontecendo no nosso país. E é um momento que as pessoas estão tensas, as pessoas estão preocupadas. E o capítulo que nós estamos estudando, que era o capítulo 4, fala de problemas e fala de algo que está atingindo a sociedade brasileira, a ansiedade. Hoje, a OMS, né, deu um parecer que não se divulga o número de suicídios, mas é sabido de que muitas pessoas estão se suicidando, estão perdendo a esperança.
E isso no meu coração começou a brotar. E eu falei, orando a Deus, preocupado com que ia o estudo bíblico, Deus me direcionou. E creio que será aproveitoso para os irmãos. O capítulo 4 ele começa, a Bíblia ela não foi separada como nós estamos vendo. O capítulo 4 na verdade, o capítulo 4 ele já começa apresentando, começa no capítulo 3 praticamente ali no final, ele dá continuidade. E ele fala, né, da pátria celestial, né, lá no 20 ele fala assim, pois a nossa pátria está dos céus, de onde também aguardamos o Senhor. Então ele está falando da volta de Cristo, ele está falando, nós estamos aguardando o Senhor, e ele vai dando continuidade, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem até subordinar a si todas as coisas. Então ele está falando da esperança da volta de Cristo. E de repente, o texto começa da seguinte forma. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permaneceis de modo firmes no Senhor. E é interessante que isso mostra o carinho que o apóstolo Paulo tem com essa igreja. Essa igreja é uma igreja que ajudou muito o seu ministério. É uma igreja que sempre esteve ao lado dele. E ele tem um amor muito grande. E ele, mais uma vez, ele sempre vai nessa carta, vai falar de alegria. E é muito interessante, sempre os irmãos sempre pensar, todas as vezes que falar em alegria, não fique pensando de uma forma assim que ele está bem, está morando num palacete, está pensando que ele está bem. Não, ele está preso. E mesmo ele sendo preso ou estando preso, ele é uma pessoa alegre. Mesmo com circunstâncias muito difíceis, ele é alegre. Mais à frente, nós vamos falar mais um pouquinho de alegria. Alegria é o que mais nós vamos falar nesse capítulo. E ele fala da sua saudade. Ele tem uma saudade dessa igreja. E ele fala que é a coroa, né? A coroa, quando a gente pensa, a gente já logo pensa num rei, né? Aquela coroa de rei. Na verdade, essa coroa é uma coroa de louro. A gente tem que pensar como um atleta. O atleta, ele se esforçava e quando ele ganhava os louros. Então essa igreja era a conquista, né? Era o louro. E ele fala assim, pode ver nas nossas versões, né? E chama eles de amados. Permanecer deste modo. Veja, permanecer deste modo, firmes no Senhor. Isso mostra um carinho, né? Mas também mostra que eles têm que permanecer firmes no Senhor. E a gente sempre tem que ter uma visão nos textos anteriores, que eles foram chamados, eles são o contrário dos inimigos da cruz, eles são amigos de Cristo, eles são da família de Cristo. Fala da volta, da pátria, que eles não são, eles são cidadão romano e isso deveria ser naquele tempo motivo de grande orgulho, mas ele fala, não, vocês são de uma outra pátria. Está mostrando que eles não deveriam se orgulhar da pátria que eles pertencem terrena. Nós somos cidadão de duas pátrias, né? No nosso caso, nós somos brasileiros e temos uma pátria celestial. Por isso que a gente não separa o homem, né? Mas nós temos uma outra pátria. E nós, nessa qualidade de pátria, ele fala, permaneceis desse modo firmes. A palavra firme é uma ideia de militar. O romano, ele é caracterizado pelas suas grandes conquistas militares. E os soldados que estavam na frente, eles tinham que se manter firme diante dos seus inimigos, né? É famosas estratégias militares em que os soldados iam enfrentar, eles tinham que se manter firmes. É uma linguagem militar para eles, de que eles devem estar firmes no Senhor. Mas no versículo 2 nós temos aí um problema que afeta a igreja. E assim eu sempre entendo que igreja não existe igreja nenhuma perfeita. Se tiver uma igreja perfeita, não vá para ela porque vai dar problema. Não existe uma comunidade que seja perfeita. E esta comunidade ela tinha um problema, e um problema perigoso, que é o problema de relacionamento. Há algo que afeta o corpo de Cristo. É quando
as pessoas se tornam, há uma desunião dentro do grupo. E isso é muito perigoso. Perigoso para a igreja, perigoso para tudo. A igreja tem que tomar cuidado com a comunhão. É importantíssimo a igreja se manter em comunhão. Temos diferenças, mas nós temos que pensarmos que só pertencemos à família de Cristo. E sendo pertencente à família de Cristo, nós temos outros valores. Valores diferentes do mundo. Nós temos um pai e somos todos irmãos uns dos outros. E aqui também tem problemas. Provavelmente essas mulheres que eu vou falar que tem uns nomes muito estranhos, elas eram pessoas muito importantes e influentes dentro da igreja. Na igreja eles tinham carinho por elas. E é um problema, irmãos, porque você começa uma intriguinha aqui, outra ali, daqui a pouco a igreja é afetada e divide o povo de Deus. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com a comunhão. Comunhão dos crentes tem que ser preservado. Nós temos que lutar por essa união. Mas é difícil quando duas pessoas estão brigadas. Muito difícil. Vou também mostrar uma curiosidade do texto. Tá? Eu vou ler o texto, irmãos, na versão tradicional nossa. E eu vou mostrar para os irmãos que tem só a versão protestante, né, que omite o nome de um personagem. O restante do mundo, todos eles, né, a americana, inglesa, todas as versões fora, né, da protestante brasileira, que exclui o nome de um personagem. Né? E é interessante, embora que já existe uma discussão nos nossos tradutores da Bíblia sobre colocar o nome do personagem. Há uma discussão muito interessante na teologia, né? Principalmente para quem gosta de estudos dos textos, né? Rogo a Evódia e rogo a Sitiquém. Olha que nome lindo, hein? Pense concordemente no Senhor. Veja só, ele está pedindo para que eles se unam, para que elas se unam. Elas estão brigadas. Uma comunidade em que duas pessoas muito importantes dentro da igreja estão brigadas. Agora, Paulo vai procurar uma solução. E qual a solução? A solução sempre parte de pessoas de terceiro. E para isso ele vai chamar de pessoas. E vai mostrar a importância que essas irmãs têm no reino de Deus. Em especial na comunidade em que eles estavam vivendo. Nas nossas versões, omite o nome. Por isso, irmãos, eu vou optar por uma versão católica, na Bíblia católica, né? Não difere muito das nossas, com exceção dos livros que são livros apócrifos, são livros que foram acrescentados às Escrituras, né? Mas o texto das Sagradas Escrituras continua o mesmo. Então, é importante que aqui vai aparecer companheiro, mas é o nome de um personagem, de uma pessoa, né? Eu vou ler o do 2 e vou ler o 3. Como os irmãos olharem na Bíblia dos irmãos, a palavra companheiro é o nome de uma pessoa. E depois eu explico por que está ocorrendo isso aí. Eu peço, Evódia e Siquém, que façam as pazes no Senhor. E a você, tá aqui um nome bonitinho também, ó. Cisigo, meu fiel companheiro, peço que as ajude, porque elas me ajudaram na luta pelo Evangelho, junto com Clemente e os meus outros colaboradores. Seus nomes estão no livro da vida. Na tradução dos irmãos, vai estar a palavra companheiro. É o nome de um personagem, de uma pessoa. Tem muitas discussões em torno do como que, né, botaram companheiro. Porque o significado do nome dele é companheiro. Quando foram feitas as traduções, não se preocuparam muito principalmente o João Ferreira de Almeida, eles não se preocuparam muito em certos detalhes. Se os irmãos observarem a Bíblia dos irmãos, vai estar sempre um númerozinho lá, e no rodapé, em algum lugarzinho na Bíblia, vai estar o nome desse personagem. Na verdade, companheiro é o nome de uma pessoa. O que ocorre? Paulo está pedindo ajuda para os irmãos
resolverem esse problema. E como que resolve esse problema pessoal? Isso aí tem uma importância muito grande na vida da igreja e da comunidade. Quando nós vemos uma situação dessa, irmãos, tem que ver que e colocar e tentar fazer aquilo que a gente é chamado de unir as pessoas. Por isso que sempre as pessoas de fora são as melhores pessoas para atrair. E ele pede ajuda a este irmão e a Clemente e fala do valor que essas irmãs tiveram para Paulo. A igreja, ela é uma família e ela tem problemas. Não existe família perfeita. E a igreja do Senhor também não é perfeita aqui na terra. Nós, como igreja militante, ou aquela igreja que está no dia a dia, essa igreja tem problemas. Mas tem uma coisa que nós devemos procurar, é a união. Por isso que eu acho muito bonito da carta aos Filipenses. Porque é uma igreja que, se a gente olhar, é perfeita, né? Uma igreja que ajuda o seu pastor, uma igreja que está lado a lado. Mas quando você vê essa briguinha que existia, que já estava afetando a igreja, Paulo já desperta de que esses obreiros que estavam lá tente fazer as pazes entre eles. Há uma observaçãozinha que eu acho interessante do texto. O texto não fala qual é o problema que elas têm. Provavelmente o que a gente está olhando pode ser de vaidade, de ego, embora o texto não fale especificamente do que se trata o problema, mas tem um remédio para o problema, que é a comunhão. Nós devemos procurar viver uma vida cristã em paz com os irmãos. E isto é fundamental na igreja. Esses irmãos deveriam auxiliar essas mulheres nessa comunhão, restaurar. E é uma lição importante que eu vejo. Restaurar a comunhão dentro de uma comunidade. A igreja precisa de irmãos e irmãs que percebem problemas, que o Espírito Santo os guia e fala, vamos restaurar. Muitas das vezes as coisas se tornam também claras. Também temos que procurar restaurar. A comunidade dos crentes tem que sempre estar buscando os crentes viverem em paz. Por isso que nós temos um salmo, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Também temos a Bíblia no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, que fala que a primeira igreja primitiva, ela tinha uma comunhão, e ele falava para preservar na doutrina dos apóstolos e na comunhão. A comunhão é fundamental na caminhada cristã. Porque são os irmãos, nós como família, um está ajudando o outro para a caminhada celeste, para a outra pátria que nós temos. Nós temos que ter em vista que aqui não é Deus, cada um por si, Deus para todo mundo. Não, somos todos juntos, caminhando, ajudando os irmãos. Mesmo se tiver alguma dificuldade, nós como irmãos, como terceiro, temos que ir lá e estabelecer a comunhão entre os irmãos. Isto é o caminhar cristão, isto é a vida cristã. Clemente, né, irmãos, os irmãos que gostam de estudar, né, teologia e história do cristianismo, tem uma carta muito bonita que é a carta de Clemente, né, em que ele fala a igreja de Corinto, na verdade, já estava esfacelado e Clemente vai escrever uma carta para eles que vai ser importante, um livro interessante a ser lido, se o irmão tiver uma curiosidade de ler, leia. É um texto interessante, é atribuído a Clemente, né? Nós não temos muitas provas, mas é um grande homem, um homem que acompanhou muitos dos que foram martirizados, entre eles Paulo. Clemente estava lá, vendo o que Roma estava fazendo, perseguindo os primeiros cristãos. É muito interessante ver isso. E aí no versículo 4 ele fala, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, e essa versão eu acho muito bonito, alegrai-vos. Alegria, ela faz parte do fruto do Espírito Santo. É uma observaçãozinha, eu não estou falando que são frutos, no plural, mas é fruto. É igual uma laranja que tem
vários componentes na laranja. A laranja tem casca, tem vitamina C. Então, o fruto do Espírito, e um dos frutos do Espírito é a alegria. Em Gálatas 5:22 está lá registrado, né? Que fala que, entretanto, o fruto do Espírito está lá: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade. Dentre eles está lá a alegria. A alegria faz parte da vida cristã. Mas a alegria que Deus dá, ela não é uma alegria como a do mundo. Como é a alegria do mundo? Bom, a alegria do mundo é o camarada ganha na Mega Sena, ele é pronto. Ele fica alegre, vai defender até a quarentena aí por décadas. Porque vai ficar ele vai ficar alegre, ele vai. Não tem problema, ele acabou de ter a sua maior realização, ele se torna uma pessoa alegre. Mas a alegria do Senhor é diferente. Veja que quem está falando de alegria é o apóstolo que está preso. É o apóstolo que está em circunstâncias difíceis da vida dele. A alegria ela não é circunstancial. A alegria do Senhor não. A alegria do Senhor é nos momentos difíceis da vida que Deus, com teu espírito, atua no coração do cristão, trazendo alegria. A vida cristã é uma vida de alegria. Mas não é de alegria porque tudo vai bem. Não. Às vezes as coisas estão indo até mal, mas ele tem alegria, porque isso é o Espírito Santo que produz no coração do salvo. Por isso que nós vamos entrar aí no tema que será mais à frente, os irmãos verão por que devemos viver uma vida alegre. E no versículo 5 ele vai começar o que eu falo que é os remédios para os tempos atuais. Nos nossos tempos atuais, estamos vivendo um momento muito difícil. E aqui está algumas receitinhas para nós. No versículo 5 diz assim: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Aqui está mais uma palavra aqui que, irmãos, não existe tradução no português. Está aqui escrito moderação. Na NVI está amabilidade. Né? Nós temos aí mais uma palavra. Ela não tem tradução para o português, para o inglês e para o espanhol. Parece, se não me falha a memória, deu um lapso agora, no alemão existe, parece que no chinês tem uma palavra semelhante. Moderação, né? E alguns textos têm amabilidade, tem vários. É uma palavra grega chamada epieikeia. Uma palavra, olha. Na NVI fala amabilidade. O que seria essa moderação, né? O que seria? Bom, consultei o Hendricks e outros eruditos, né? E me deixou curioso, porque é uma palavra que eu nunca tinha dos detalhes dela, né? A moderação, eu vou ler o comentário da Bíblia de Genebra que também nos ajuda. Diz que a palavra grega denota o espírito de magnânimo, que supera as ofensas, um espírito paciente. E eu achei interessante. A ideia do texto de nós sermos moderados e sermos conhecidos, que a vossa moderação seja conhecida, é de uma pessoa que mesmo com sua razão, ele não retribui com maldade. Mesmo ele ofendido, ele consegue ter amor para oferecer. É uma palavra que nos surpreende, que seja conhecido de todos os homens. E eu fiquei pensando, que testemunho bonito de não retribuir aquilo que você tem por direito. Tem outra ideia, que é a ideia de justiça, que eu acho intrigante. Isso mostra o amor cristão para com aquelas pessoas que muitas das vezes merecia uma resposta áspera. Mas em nome da comunhão, em nome de manter ele
vai lá e dá uma palavra de carinho, mesmo que aquela pessoa merecia o contrário disso. Eu achei interessante e eu falei, puxa vida, olha como. E uma coisa intrigante é Jesus e aquela mulher adúltera. Perante a lei, ela tinha que ser apedrejada. E Jesus não apedrejou. Isso mostra a bondade que nós também, como filhos de Cristo, devemos ter com as pessoas. Sejamos amáveis às pessoas. Veja que o problema da igreja são de duas irmãs importantes que contribuíram muito no ministério de Paulo. E Paulo aqui está dizendo que seja conhecido o amor, a não retribuir. Paulo não queria saber quem estava certo entre as duas, mas queria que elas tivessem comunhão. E que seja conhecido de todos os homens. Que nós, irmãos, possamos dar esse testemunho para o mundo, de que nós somos de Cristo, que a família de Cristo é diferente, que nós damos um bom testemunho para o mundo, de que nós não retribuímos as coisas da forma que a gente tem até esse direito, a gente abre mão desse direito. É uma palavra que eu me surpreendi pela riqueza de detalhe. E veja só, que a vossa moderação seja conhecida de todos os homens. Que nós, como cristãos, possamos ser dessa maneira, que sejamos conhecidos aqui, aonde nós estivermos, aqui no Brasil, aonde estivermos, em qualquer parte do mundo, que nós sejamos conhecidos como pessoas que não retribuímos o mal, mesmo nós podendo fazer esse ato. Eu achei impressionante. E ele fala assim: não andeis ansioso. E aqui está algo que nos tempos atuais está muito complicado. Eu vou falar, né, da minha pessoa mesmo, né? Não tem sido fácil, porque a gente trabalha por conta, não tem passageiro, tem restrições. A doença também está alastrando para a sociedade. Nós temos amigos nossos que eu, infelizmente, tive um amigo que a gente tem, que partiu, que é o Dr. Guzmão, é médico, né? Partiu, infelizmente, por essa doença. Outras pessoas partiram, muitas pessoas estão, e nós começamos a ficar o quê? Aflito. Nós como cristão, nós temos que lutar contra esse. E a primeira coisa que nós vemos nas nossas versões, não andeis. O texto está dizendo para não andarmos ansiosos. E isso é difícil, irmãos. Eu confesso que não é fácil, porque você vê as contas chegando e fala, e agora? Você começa a ver a falta, e muitos irmãos devem estar com falta de alimento, com dificuldades. Mesmo sendo crente, nós passamos por isso. Mas o texto das Escrituras diz, não andeis ansioso de coisa nenhuma. Do tempo dele e do nosso tempo, o que nós temos que ver é não andarmos ansiosos. Nem com o que vestir. Aliás, é um texto muito interessante, se os irmãos tiverem com facilidade para abrir a Bíblia dos irmãos, que está em Lucas 12, né? Que diz assim, ele está falando sobre as ansiedades da vida, né? Ele diz assim, a seguir disse Jesus aos seus discípulos, porque vos adverto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo que o vosso corpo, quanto de haveis de vestir. Porque a vida é mais do que alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não, não têm despesas, nem celeiro, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, não podeis fazer quanto a estas coisas mínimas, por que andais ansioso?
Eu acho complicado nós sermos cristãos, dizermos que temos fé em Deus e nesses momentos a gente andar preocupado. As preocupações vêm, elas são naturais, as dificuldades elas vêm na vida, mas o texto diz para não andar ansioso. Os passarinhos, né, foi citado, não trabalham. Eu nunca vi nenhum passarinho com carteira registrada, né? Não conheço. E olha que aqui em São Paulo tem pouco mato, e eu vejo passarinhos. E quem sustenta esses passarinhos? Esses pardais? A ansiedade, ela, na verdade, é uma incredulidade de nossa parte. É de nós não acreditarmos de que existe um Deus soberano, um Deus que cuida da minha vida e da sua vida. De um Deus que tem amor para com o teu povo, de um Deus que cuida e zela pela nossa vida. Nós estamos num momento em que as pessoas estão fugindo do vírus, né? E quando você escuta um especialista dizendo que todo mundo vai se infectar, aí a pessoa cai em pavor. Ela fica horrorizada e, né, fala que 60%, 70% da população vai pegar. Alguns já pegaram e nem sabem. Aí pior ainda, a pessoa anda ansioso pela morte. Irmãos, o texto das Escrituras diz para não andarmos ansiosos. Você pode passar álcool gel, tomar todos os cuidados. Mas tem uma coisa, o Deus de Israel é que cuida. Nós temos que acreditar de que há um Deus que cuida de nossas vidas. Sei que a situação é difícil, as circunstâncias são, mas tem um Deus, Criador dos céus e da terra, e que vai cuidar de nós, e vai cuidar de nossas vidas, e vai cuidar de nossas famílias. A Bíblia não diz que a vida seria fácil, né? No mundo tereis aflição, mas tem uma coisa, Deus vai nos ajudar. Diante dessas pandemias, diante dessas grandes dificuldades, Deus vai nos ajudar. Deus irá nos ajudar até o fim, até o último dia de nossas vidas. Nós temos um Deus que vai cuidar das nossas vidas, porque nós cremos que Ele é soberano. Ele vai cuidar com amor eterno até o último dia de nossas vidas. Não andeis ansioso por coisa alguma, tudo, porém, seja conhecida diante de Deus. E aqui tem um aspecto muito. Seja conhecido diante de Deus. E como é que Deus sabe de todas as coisas, mas nós temos que ter comunhão com Ele, buscando através da oração. Nos tempos atuais, né, dessa pandemia, dessa quarentena, e que nós estamos passando, sim, de fato, o Brasil está passando dificuldades. É hora do povo de Deus dobrar o joelho e colocar diante de Deus os problemas dessa nação. Seja conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Veja que até mesmo diante das dificuldades, Paulo preso, mesmo ele estando preso, ele tinha motivo de glorificar a Deus. E aqui é outro aspecto, de sermos gratos a Deus. Eu sei que é um pouco difícil a gente olhar para o sofrimento e ver algo bom no sofrimento, mas é diante do sofrimento que nós conhecemos quão grande é o nosso Deus e quão amoroso é o nosso Deus. Nós não servimos a Deus porque Deus nos dá as coisas, mas nós servimos a Deus por gratidão. Se Deus quiser que nós vivamos, nós não sabemos quando Deus vai nos recolher, mas enquanto vivemos, vamos ser gratos a Deus por cada minuto que Ele nos dá. Nós temos que aprender a sermos gratos diante de Deus. Se até aqui Deus cuidou de nós, até o final
vai cuidar de nós. E quando a gente passar dessa vida para outra, Deus, nós estaremos com Deus, desfrutando dos cuidados dele lá, 100% lá no céu. Nós sempre, em nossa vida, seremos sustentados por Deus, até na eternidade. E aqui ele fala, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, algo inexplicável, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E aqui eu vou fazer 2 parênteses. Da paz do Senhor, que excede todo entendimento, ele guardará o vosso coração e a vossa mente. O maior problema que eu e você enfrenta está na mente. Satanás, ele luta por ele. Nós sabemos que há pessoas com depressão, algumas são por questão, né, de doença mesmo, mas existem pessoas que estão ligando esses jornais, e tem um jornal aí que é especializado em morte, é só ligar, 3 assuntos que eles falam lá. E um deles que eles parece que gosta de fazer o terror nas pessoas, é de que você vai morrer. Porque eles querem colocar o pânico na vida. Não ando preocupado com o dia de amanhã, nem com a morte. Sei que ninguém quer morrer, mas diz que essa paz guardará o vosso coração. Viva em paz, porque você tem um Deus. Eu sempre, quando eu penso, né, na relação do homem com Deus, eu sempre penso em Daniel. Daniel era um homem que fazia tudo conforme Deus mandava. E um dia ele está orando, tem um decreto e aquele dia ele vai orar. E ele foi para a cova dos leões. Mesmo indo na cova dos leões, Deus o guardou. Mas nós temos outras histórias mais tristes, lá em Hebreus 11, de pessoas que não abandonaram Cristo, mesmo que as circunstâncias foram difíceis na sua vida. Eles não abandonaram, muitos receberam ao meio é, coisas trágicas, mas não abandonaram Deus. Por quê? Porque o que sustenta a vida cristã? O que guarda o coração de um cristão é a paz de Deus. E como é que essa paz é produzida? É produzida no fruto do Espírito. É o Espírito Santo que produz no homem. Nos momentos mais difíceis da vida de um homem, de um crente, ele pode ter paz, porque o coração dele está guardado. É como se fosse as coisas mal vindo e tem um guarda na porta do coração. Aqui não vai entrar, porque a paz de Deus vai nos guardar disso. E ele fala, e a vossa mente em Cristo. A luta de mantermos uma vida mental saudável precisa ter Cristo. Nós, nos tempos atuais, se nós não depositarmos nossa fé em Cristo, não termos a mente de Cristo, muitos vão entrar em parafuso. E eles estão entrando. Como eu disse, o número de suicídios no Brasil está crescendo, só não divulgam. Por quê? Porque existe uma luta psicológica. Porque essas notícias, elas não têm o intuito de informar, mas elas têm o intuito de te deixar apavorado. Você imagina, irmãos, se eu fosse escutar e levar o negócio muito a sério, eu ia entrar em pânico, porque trabalho com público e outras pessoas também trabalham. Mas temos que acreditar que Deus vai nos guardar. É uma mensagem que eu tinha o intuito de fazer um estudo mais aprofundado, mas aí no meu coração, Deus tocou para que fosse feito um devocional. Eu quero dizer, como a carta diz, que é alegrai-vos, viva uma vida alegre. Cada minuto de sua vida, viva uma vida alegre, contente com o Senhor, porque Deus vai nos guardar. E se também vier a ocorrer alguma coisa, não deixaremos de ser tristes. Nós seremos um povo alegre, nós somos o povo da alegria. Sabe,
eu tive uma experiência com uma pessoa que estava numa situação muito grave e eu fui visitar ali, eu já pensando, rapaz, tem que preparar o que eu vou falar para essa pessoa. Essa pessoa está no estado terminal. E quando eu cheguei lá, um sorriso, uma pessoa na situação mais drástica de uma doença terrível, um sorriso, e falou: Como estou feliz de tê-los. Eu não sei até quando Deus vai me levar, mas eu estou feliz em ver os irmãos. Aquilo me marcou na minha vida. Por quê? Porque eu vi que mesmo na situação mais difícil da vida dele, ele tinha uma alegria que o mundo não pode experimentar. E só nós, que somos de Cristo, que temos a mente de Cristo, podemos desfrutar dessa paz. Essa paz o mundo não pode ofertar. Se você tem vivido os momentos difíceis, porque tem sido momentos difíceis, momentos que tem faltado dinheiro, momento que nós estamos num momento muito difícil, mas tem um Deus que vai te ajudar, vai nos ajudar. E nós também, como comunidade de Cristo, entre em contato com os pastores. Eles vão lhe ajudar nesse momento. Nós somos uma igreja que assim que nós somos formados com esse intuito de ajudarmos os nossos irmãos. Você faz parte da família de Deus. Se você não for da Igreja Betel, também não tem problema. Se tiver alcance de nós, nós vamos ajudar, porque você é nosso irmão em Cristo. Mesmo de denominações diferentes, nós somos de Cristo. Quando formos para o céu, lá não terão batistas, presbiterianos, anglicanos, não terão nada disso. Lá nós estaremos junto com o Pai. Eu também quero dizer que eu também tenho que dizer para você viver uma vida de esperança, porque você tem Cristo. Eu quero encerrar orando. E onde você estiver, ore junto comigo. Ore pela nação. Irmãos, ore pela nação brasileira. Nós estamos vivendo um momento muito difícil. Os homens não sabem o que faz, mas nós temos um Deus que sabe o que faz e que cuida de nós. Também orar pelos irmãos, se os irmãos souberem de alguém que precisa de ajuda. Comunique aos pastores da igreja para ajudar, tá bom? Vamos orar. Senhor nosso Deus, eu quero lhe pedir, meu Deus, com súplicas. Deus, tenha misericórdia dessa nação, meu Deus. Tenha misericórdia dos pais de família que estão perdendo emprego. Tenha misericórdia das empresas que estão fechando. Deus, entra com providência na nossa nação, meu Deus. Restaura a paz nesse local. Meu Deus, entra com providência ao teu povo que clama, meu Deus. Nós queremos lhe pedir, meu Deus, sê conosco, nos ajuda a passarmos esse momento difícil. E o teu povo, meu Deus, guarda o teu povo. No nome do Senhor Jesus eu lhe peço e te agradeço. Amém. Que os irmãos tenham uma boa noite, uma noite de paz. Senhor, eu agradeço a todos que estiveram. Não sei aí quantas pessoas entraram, mas eu quero agradecer a todos vocês. Em nome de Jesus eu lhe peço que orem por nossa nação. Tenham uma boa noite. Ficam na paz do Senhor. Amém.